Fala pessoal, começando mais um Consórcio em Pauta, Consórcio Unifisa, Consórcio Nacional para vocês. Hoje estamos recebendo aqui no nosso estúdio de Pocket Studio o nosso amigo Felipe Jorge, sócio fundador de Virtu Investimento, XP Investimentos. Também atuou, cara, é muita coisa, hein? Marketing e Relações com Investidores, Claritas Investimentos, Sales e Marketing, BNY Melo, formado em Relações Internacionais, pós-graduação em Produtos Financeiros e Gestão de Risco. É tudo isso, irmão? Pô, embora muito novo, né? Dá para ver pelo vídeo, obviamente, mas bastante estrada já percorrida. E o que é legal é que eu vi que você conhece bastante gente no mercado aí, está bem focado no mercado disso também. Cara, a gente vai descobrir hoje muita coisa de você, muita coisa desse mercado financeiro, em relação ao consórcio também, que é super legal. Você poderia compartilhar um pouco da sua história pessoal e como começou a sua carreira no mercado financeiro? Claro, assim, a história pessoal acho que mistura muito com o mercado financeiro, né? Eu venho de uma família super simples, mas sempre tive aquele objetivo de ser a primeira pessoa da minha família a ter um curso superior. E meu grande objetivo era ser um embaixador, um chanceler, alguma coisa desse aspecto, né? E tinha uma paixão por engenharia também, comecei a estudar engenharia, vi que não era tão inteligente para isso e acabei no meio do caminho mudando para um viés um pouco mais voltado para administração na época de curso universitário, né? E aí pintaram duas oportunidades de trabalho, uma no mercado financeiro, no The Bank of New York, e uma para fazer um estágio de engenharia, que era a grande ambição que eu tinha, né, de ser um engenheiro. E eu acabei optando, mesmo para ganhar menos, de ir para o mercado financeiro, que eu achava muito legal, assim, aquela energia que emanava, assim, do local, né? Então fui visitar os dois locais, uma energia, assim, pô, pessoal vendendo muito afim, e ali, pô, um cara fazendo um projeto mais quieto, focado nos números. Eu falei, poxa, acho que eu me dou melhor com isso daqui, né? Acho que eu sou um pouco da bagunça. E ali eu comecei minha carreira, eu comecei como office boy, e fui galgando ao longo do tempo. Eu fiquei 6 anos nesse banco americano, um dos maiores bancos do mundo. Depois fui para a Claritas, que era uma grande gestora de recursos, hoje é da Principal, que é uma gestora global. Ok. Fiquei ali, foi uma grande escola para mim, né? Eu chego em 2008, no meio da crise do subprime, que impactou todos nós aqui, o mercado como um todo. E ali eu comecei, no meio do olho do furacão, a me interagir de verdade com investimentos, né? Antes eu fazia uma parte muito mais de como vender um produto de investimento, ali eu já estava na ponta, entendendo o produto e fazendo a venda em si. E a minha história nesse momento, eu vou para Claritas, conheço a minha esposa, a gente nos casamos com o meu filho com 2 anos lá para 2012. Já era um momento complicadíssimo de mercado, né? O Brasil vinha economicamente com uma inflação super elevada e as coisas começaram a mudar muito E ali não para tava mim. aquele boom ainda, né? Não, ainda eu me recordo que a gente tinha na época 99,9% dos investimentos nos bancos, né? A XP vem quebrando esse paradigma Pô, desde 2005 para cá, talvez, até um pouco antes, mas ainda naquele momento eu diria que a gente tinha 1% do mercado, nós e todas as outras corretoras, talvez 2, 3, por aí era o máximo, né? é. Hoje a gente tem 13% de market share. Ainda é um caminho muito longo, né? Mas começo ali a minha carreira, ah, aí eu faço uma transição em 2012 para XP, para empreender. E como todo empresário no nosso país, é muito difícil por diversos aspectos, tanto o aspecto legal quanto a parte tributária, que, assim, se for para ter um sócio realmente que Putz. ganha dinheiro é o governo, né, para nós empresários. Então, ali eu comecei a enfrentar um pouquinho do dia a dia do que o brasileiro realmente passa por si só. E foi um momento complicadíssimo para mim de crescimento, aí onde eu me formo, acho que como pessoa mesmo, como ser humano, passando, eu acabo quebrando de 2014 para de 13 para 14. Volto a trabalhar numa corretora, então esse meu primeiro empreendedorismo na XP não deu muito certo, né? No mercado muito pequeno ainda Começando, para desbravar. as pessoas não acreditavam muito, né? Não, era assim, É um negócio motivo tipo de assim, como assim? chacota. É, Pô, esse exatamente, eu negócio lembro isso aí. X aí deve ser É, do Eike o que é Batista, vai X? quebrar O que é também. Era, XP? O que é XP, não é? era um pouco disso. E aí Verdade. imagina você não sendo ainda XP, eu sou um preposto da XP, eu sou um representante, Verdade, é, diríamos assim, né? é. Então era um pouco mais difícil.
E aí eu volto para o mercado quando eu tô nessa corretora, estava cuidando de uma grana de uma família super rica ali dentro dessa corretora, comecei a captar novos clientes naquele momento, e aí a XP também de 13 para 15, ela deu um salto enorme, Foi. começou a tomar um pouco mais de notoriedade, eu volto para a XP e dali eu deslancho como empresário. Hoje a gente faz gestão de mais ou menos uns 3 bilhões e atendendo, acho que talvez umas 4.000 pessoas, é o que a gente tem hoje no escritório, né? O nosso negócio é voltado tanto para pessoa física quanto para PJ, um tipo de cliente um pouco mais qualificado, Tá. e a gente olha muito mais para o planejamento financeiro de vida desse cliente do que exatamente performance. Óbvio que a gente vai buscar a melhor performance possível, mas sempre alinhados aos objetivos dele, né? Então, a minha história pessoal começa ali como empreendedor. Eu tenho hoje 2 filhos, né? Pietro, de 5 anos, Eduardo, que construiu essa estrada muito com a gente, faz 14 agora, e Caramba. minha esposa, que nós estamos há 15 anos já juntos. Como você pontuou aí, uma história bastante já de mais de 20 anos no mercado financeiro. Sou formado em relações internacionais, voltando ainda para aquele sonho de ser um chanceler, quem sabe um dia, né? É, mas estou aqui muito feliz e eu acho que eu achei a minha praia. Com certeza. Você é novo pra caramba, ainda tem muito mercado pela frente, com certeza. E Sim, o mercado deu um boom total, né? total. De lá para Total, cá, uma evolução gigantesca. total. O que você enxerga do cenário atual de investimentos no Brasil hoje? Brasil, assim, eu acho que tem 2 frases que sempre ficam na minha mente, né? Assim, primeiro que falar de inflação, que é um assunto muito em voga hoje, assim, a gente trabalha num país em que eh, o nosso fiscal e essa inflação sempre desancorada é sempre desafiadora para nós de mercado, né? Você não consegue ter muita previsibilidade de que tipo de ativo você vai investir, porque o cenário ele é extremamente Muda, incerto, né? muda. O Brasil nunca vai ser uma Venezuela, mas dificilmente também. E a gente vai fazer o possível, nossos governantes, para que não seja uma Suíça, né? Então a gente está sempre no meio desse caminho. Então a gente vai transitando entre o ótimo e entre o ruim ao longo da vida. E acho que nós brasileiros, né, nós somos especialistas nisso, né, em momentos adversos. A gente se adapta muito fácil. E no mundo dos investimentos também, a gente vai se adaptando, né? Se nós olharmos 5 anos atrás, né, a gente vinha 2019, por exemplo, com a bolsa nas suas máximas. Uhum. E de 20 para cá, ela não conseguiu voltar para essas máximas. Então você vê que assim, a gente tinha um país totalmente diferente 5 anos atrás, com juros de 2%, agora a gente tem um juros de 11%, né? 10,75 agora de Selic. E a gente tem uma bolsa que não anda, né? Então, o Brasil, eu acredito que ele daqui 10 anos, 20 anos, poderia ser uma grande potência. E quando eu falo de investimentos, não é só investimentos diretos, né? Assim, como eu falo, financeiros, mas eu acho que a gente poderia ser um país melhor para receber investimentos, né? Ok. Dando uma tranquilidade jurídica para quem vier investir aqui, né? Para que as coisas não mudem tão rápido assim, né? Uma Exatamente. canetada muda uma perspectiva de uma grande É empresa que rápido se demais. deslocou do México para o Entrou aqui, Brasil. chegou aqui, daqui a pouco você fala, pô, não tá mais. É. E Isso é essa, ruim. exatamente. E essa economia pujante, assim, que a gente está hoje, muitas vezes, ela é muito atrelada a subsídios do governo. Ela é irreal para a gente. Então, num futuro muito certo, a inflação vai chegar. Né? Se nós olharmos o IGPM com custo de produção aí, e construção civil, foi de 1,50 no mês passado. Então, a gente tem grande chance da inflação vir acima de 1% nos próximos meses. E o nosso poder de compra, né, aquele arroz que você comprava ontem a 10, vai estar custando 10,10, 10,50, R$ 11, o que seja. Então, hoje no Brasil, você tem investimentos atrelados à inflação que eu julgo serem muito interessantes neste momento. Você se protege de uma economia que tem sempre uma inflação galopante. E o Brasil te dá essa possibilidade no Tesouro IPCA, assim como ele te dá no Tesouro Selic, para você aproveitar juros. Então, eu acredito que se a gente tivesse um Brasil mais equilibrado em termos de finanças públicas, a gente poderia ter um custo de dívida muito melhor, né? Assim, emitir dívida não a inflação mais 6%, mas talvez inflação a 4%, Claro. inflação a 3%, Seria o lindo. quanto não seria isso sobre alguns trilhões que nós temos no mercado, né? Sim. Então, acho que a gente
perde grandes oportunidades. Então, quando você me pergunta o que eu vejo para o Brasil, eu vejo um pouco mais do mesmo. Não vejo grandes perspectivas, eu acho que a gente está fadado a ser o que nós somos hoje. E tomara que a gente aprenda a votar melhor, né? E eu não estou dizendo aqui se é de direita ou de esquerda, mas com governantes que realmente tenham a mesma austeridade e eu digo economicamente falando, do que a gente deveria ter em casa, né? Eu acho que a finança do nosso governo deveria ser, pô, se eu tô ganhando R$1.000, eu não posso gastar R$2.000 dentro do meu orçamento familiar. E o governo não, ele está ganhando 1 trilhão e gastando 5 trilhões. Isso uma hora chega para nós pagarmos. E quando chega essa conta, tanto para os investimentos, acaba acontecendo uma coisa que vai até um pouco contra do meu trabalho, né? Mas acaba que o rico fica mais rico porque ele compra uma dívida brasileira caríssima, onde ele vai ter um juros absurdo, dobrar o capital dele em 5 anos, 6 anos, enquanto o pobre que está pagando a evolução do dinheiro dessa pessoa, né? Então, isso, por um lado, me beneficia como empresário, mas como cidadão, de alguma maneira, isso me deixa relativamente chateado. Claro. Né? A gente poderia ter um país mais equilibrado, em que a gente tivesse realmente um juros tão baixo para que a gente pudesse, no final do dia, ter capacidade de investir nos nossos negócios, gerar mais emprego, renda maior para todas as pessoas. Então, embora eu seja um cara do mercado, eu tenho um olhar bastante direcionado também, né, para o todo, e eu acho que a gente poderia refletir um pouco sobre isso e tomar decisões melhores e, com certeza, ter um país e uma economia melhor para que você tivesse um ambiente melhor de trabalho e eu também, consequentemente. Seria bom para todo mundo. Para todo mundo. Só para comparar um pouco com os outros países, você acha que o investidor brasileiro está se aproximando em termos de conhecimento e prática de investimentos ou ainda temos um caminho muito longo para percorrer? Para você ter uma ideia, o Brasil representa 2% da economia dos investimentos globais. 2%. Né? 2%. Então, eu acho que a gente não tem um caminho, né? A gente tem um mundo ainda para percorrer. Embora a evolução do número de contas com investimento do exterior aumentou consideravelmente, né? Então a gente viu algumas empresas, a própria XP hoje tem a conta global, a gente viu a Avenue desbravar isso há algum tempo atrás, e hoje eu diria que todo brasileiro já pisou um pouquinho lá fora com os seus investimentos, né? E até um dado importante quando a gente fala disso, a gente sempre teve um olhar ali para o investimento direto em um CDB ou um produto bancário, né, ali atrelado à Selic, mas o brasileiro abriu um pouco para um rendimento em dólar a sua cabeça, e eu acho que esse é o primeiro passo evolutivo, né? Então, você já investir em uma outra moeda. E o brasileiro tem começado a perceber que ele tem acesso a esses 98% do restante dos investimentos disponíveis no mundo, tendo uma plataforma global. Né? E eu vejo a XP como destaque, obviamente, né, a plataforma que eu represento, nessa distribuição de produtos globais. Né? Acho que a gente já faz isso para o investidor local há muitos anos, né? Desde que eu estou na XP eu já tenho produtos que você compra uma renda fixa já nos Estados Unidos, mas que nossos clientes ainda não tinham esse tipo de entendimento. Então, só para responder a sua pergunta, eu acho que nós estamos em extrema evolução, ainda um caminho para se percorrer, mas eu vejo questões que o Brasil, mesmo sendo um mercado novo para investimentos, já tem se aprimorado. Né? A gente tem discussão aqui de modelo de remuneração de assessor, por exemplo, se é fixo, se é por brokeragem, né? Se é por comissionamento, que é algo que depois desses mercados estarem 100% maduros, começou a ser discutido ao longo do tempo. Então eu vejo pontos de evolução, pontos que nós temos muito ainda o que crescer, mas em alguns pontos a gente dá um banho. O Pix, por exemplo, né, é uma solução... Veio realmente... Sim, todo mundo pensou que fosse piada isso, né? Não é para investimentos, mas no mercado financeiro como um todo, a gente tem, eu acredito que evoluído bastante, né? Eu acho que falta um pouco ainda na parte de entendimento, acho que dos próprios profissionais como eu, de direcionar os clientes para isso, né? Para comprar
tudo que se tem de bom no mundo, né? Eu sempre, quando vou montar uma carteira para um cliente, eu indico que 30% seja em moeda forte e fora do país, né? A gente trabalha no Brasil, a empresa que você provavelmente trabalha é brasileira, todo o resultado dela depende do Brasil, a gente tem a nossa casa, a nossa vida e nosso dinheiro no Brasil. Se o Brasil der errado, você deu todo errado. Com Né? certeza. Então, sempre coloco para os meus clientes, pô, 30% do seu dinheiro, vamos colocar lá fora, em dólar, comprando outros mercados, né? Engraçado, mas o brasileiro vai lá e quer comprar uma dívida do Itaú porque é mais alta do que uma dívida da Dell, por exemplo, né? E aí continua tomando risco de Brasil do mesmo jeito, mas a gente sempre tenta educar e ter um portfólio diversificado geograficamente, em moedas diferentes, em ativos diferentes, né? Então eu acho que a evolução do mercado ela passa muito pelo profissional e como esse profissional também vai educar os seus clientes. Exatamente. Né? Exatamente. Eu acho que o Brasil não avançou na parte médica pelos pacientes, foram pelos médicos olhando os seus pacientes. Né? Então eu acho que é um processo. Quando nós aprendermos a sermos médicos financeiros dos nossos clientes, eu acredito que a gente vai conseguir fazer a sociedade evoluir para um pensamento mais construtivo para investimentos. Tá? Que é um mercado complicado, né? Bastante complicado, bastante complicado. Me diga uma coisa, ô Felipe. Na sua opinião, o consórcio pode ser considerado uma forma de investimento? Se sim, como ele se compara com os outros tipos de investimentos no mercado? Eu vou falar um pouquinho assim de consórcio. Sempre fui uma pessoa bastante aversa a isso, até pelo meu segmento, porque eu estou competindo diretamente com isso. Né? Exatamente. Mas já uns anos para cá, eu tenho mais uma filosofia não só de investir o capital do meu cliente, mas também de dar uma consultoria para ele, um planejamento de vida para ele, um planejamento financeiro. Então, vou dar um exemplo aqui de como eu uso muito consórcio na minha base de clientes. Né? Então, eu peguei lá para planejar, por exemplo, a vida do João, e ele tem R$1 milhão hoje, poupado, ali nos seus investimentos, tem uma casa de 2 milhões, e ele quer uma casa de 10 milhões de reais, porque ele vai ter 2 filhos nos próximos anos, a esposa está grávida de gêmeos, e ele quer comprar uma casa maior, que numa região X, local melhor, e que vai custar 9 milhões a mais do que ele tem de bem hoje imobilizado. Né? Então ele poderia vender a casa por 1 milhão, mas ainda faltariam 9. A capacidade de poupança dele vai fazer que nos próximos 5 anos, quando ele quiser comprar aquele bem, daqui 5 anos, né, ele consiga acumular mais 3 milhões de reais, supondo. Pô, ele não vai conseguir adquirir o bem que ele quer. E aí entram essas ferramentas que eu chamo de alavancagem para o meu cliente, que se for muito bem planejada, ele vai ter um custo muito pequeno, onde é melhor ele continuar investindo e poupando capital, pagando uma taxa de juros baixíssima no consórcio. Quanto a gente tem um juros de 10,75, ele vai estar pagando 1,6%, 2% aqui de custo anual por uma carta. Bom pra caramba. Bom pra caramba, faz um sentido enorme ele adquirir esse produto. Porque na realidade você está adquirindo um crédito. Exatamente. Um crédito extremamente barato, né? É o tipo de crédito que as pessoas deveriam se planejar para tomar, não pagar 12%, 15% num outro Mas será modelo que as de pessoas crédito. fazem essa conta? Por isso que um planejamento financeiro é importante. E veja só, eu vou dar a possibilidade dele construir os sonhos dele, contanto que ele se planeje. Então eu vejo como uma ferramenta de planejamento muito eficiente. Óbvio que o consórcio não é para quem quer comprar um carro amanhã ou quer comprar um veículo amanhã, mas para quem se planeja e quer buscar uma qualidade de vida ao longo dessa jornada, sabe, não pagar muitos juros e muito pelo contrário, receber mais juros e até juros o suficiente para custear aquele financiamento ou consórcio, né? Então eu uso o consórcio como um instrumento de planejar para os meus clientes, né, principalmente a compra dos bens físicos, né? E uso as minhas operações financeiras, obviamente, para dar um lance, para acúmulo de capital, para dar uma sustentabilidade no seu final de vida para sua aposentadoria, e uso as ferramentas baratas como o consórcio no mercado para fazer a realização dos sonhos pessoais dos nossos clientes. Então, além disso, eu vou dar um exemplo muito claro, né? Assim, isso eu estou falando para um cliente que tem renda, que tem um bom valor aplicado, né? Ele pode se planejar. Mas a gente também pega clientes com uma renda menor,
Então a gente tem uma área que atende os clientes do varejo, onde a gente faz muito abordagem do consórcio, para que ele, por mais que ele não tenha nenhum valor guardado, mas que ele entenda que ele pode guardar, sei lá, uma renda de R$ 5.000, R$ 500 por mês, pagar uma carta, por exemplo, de R$ 200, R$ 300 e fazer um planejamento daqui a pouco de sair do aluguel e trocar por um bem próprio via carta de consórcio, e aí ele vai ter mais capacidade de poupança. Então eu acho que o consórcio ela é uma ferramenta para quem tem um bom salário, uma boa renda e muitos investimentos, e para quem está construindo a sua vida, contanto que seja planejado, né? Então a gente faz esses tipos de planos para os nossos clientes, e o consórcio com certeza é uma das ferramentas mais eficientes que nós usamos hoje. Porque consórcio hoje, queira ou não queira, é um investimento. Com certeza. E tem um detalhe que assim é impressionante, né? Porque você tem a capacidade também no consórcio de você não só realizar aqueles seus planos, mas ainda de você ganhar dinheiro com isso, né? Eu vou pegar um cliente específico nosso que fez uma operação com o pessoal da Unifisa, obviamente, nosso principal parceiro, o único parceiro, né, nos consórcios. Esse cliente tinha que fazer uma construção, né, de um bem e para locação, e ele tem feito muitas cartas, tem incorporado, o próprio aluguel tem pago o custo das cartas e ainda tem sobrado dinheiro. Então, assim, ele está com a carta com um custo de 2% ao ano e está recebendo 7% de aluguel, fora a valorização do imóvel, que a gente fez agora uma marcação ali de preço do tempo de compra até hoje, que já subiu mais de 18% o preço do imóvel. Então, dá para se ganhar dinheiro, inclusive, com a carta de consórcio, e não necessariamente para a aquisição de um bem, para um investimento. Né? Como você está pontuando, passa a ser um investimento dependendo da maneira que você usa. Então você indica com certeza o consórcio também para qualquer tipo de investimento. Totalmente. É uma ferramenta. É uma saída, e uma saída boa. Eu não digo nem que é uma saída, é uma entrada para um futuro melhor. Uma entrada para um futuro melhor, vamos dizer assim. Então, vocês estão gostando do nosso papo de hoje? Estou com o Felipe Jorge, consultor financeiro, trazendo todas as dicas para vocês, como você realmente deve investir, deve ter o seu dinheiro com garantia, saber fazer as coisas direito, inclusive através do consórcio, que você acaba tendo um investimento muito bom. Exato. E é parceiro seu Unifisa há quanto tempo já? Cara, eu conheci o Léo num evento dele, inclusive, no EFI, e eu acho que já fazem uns 3 anos, 4, hein? A gente já é parceiro há bastante tempo. Mas olha só, eu conheci o Léo talvez em 2021, ele já me falava do consórcio, eu fui convencido do produto talvez em 2023. Caramba. Mas aí também, quando a gente aprende a usar, exatamente. Eu ia perguntar fenomenal. Eu ia perguntar para vocês, você pessoalmente utiliza o consórcio como parte de sua estratégia financeira? Se sim, como você tem sido essa experiência para você? E aí que começou, né? Olha então, como são as coisas, né? O Léo vendeu para você e falou, irmão, é isso aqui. É isso aqui. É isso aqui, o consórcio é isso aqui. A gente estava um belo dia batendo um papo, falei, Léo, pô, queria muito comprar uma casa na praia, eu tô com uma grana. Tudo começa por aí, né? Tudo começa por aí. Ele falou, pô, Felipe, vamos fazer uma carta, eu conheço alguns grupos aqui, acho que dá para você entrar com um lance X, acho que você tem uma contemplação rápida. Óbvio que eu não estou vendendo isso aqui, mas no meu caso aconteceu rapidamente. Claro. Eu fiz o consórcio com ele, se eu não me engano, finzinho de dezembro, dei o lance em dezembro, janeiro eu estava comprando minha casa. Caramba! Foi sorteado? Foi lance? Não, foi com lance, mas o Léo fez um super trabalho ali, conhece os grupos, falou, aqui acho que se você der aqui a média de contemplação é com lance de X, que legal. Eu tinha o recurso para o lance, fiz um super negócio, tô com o meu bem ali com uma parcelinha muito dentro do meu orçamento, né? Sem ter me descapitalizado, meu dinheiro tá rendendo muito mais do que o custo ainda mais da você, carta. onde sabe onde investe seu dinheiro. E aí eu pego isso com o Léo e falei, pô, Léo, eu vi na prática que isso funciona. Aí, caramba, a partir daí eu fiz
uma carta de veículo, troquei os meus carros com carta de consórcio, fiz mais algumas cartas agora para adquirir um bem para investimento, para locação, né? Embora eu esteja no mercado financeiro, eu sempre procuro diversificar um pouco. Óbvio que eu não quero me descapitalizar aqui, mas como o consórcio me permite alavancagem, Claro. com 1/3 do valor ali, basicamente eu consigo adquirir o que eu quero. E vou comprar também alguns imóveis para locação e também tem um terreno que eu quero fazer uma incorporação, vou usar a carta para isso. Então eu tenho utilizado na minha pessoa física muito o consórcio como uma ferramenta de investimento mesmo. Então hoje talvez eu tenho ali já pelo menos 1/3 da minha renda que eu estou comprometido em investimentos em cartas de consórcio para adquirir ou bens ou investimentos imobiliários que vão me render com certeza muito mais do que o custo da carta que eu tenho. Então eu tenho planejado também parte do meu futuro via carta de consórcio. Sim. Isso eu estou falando na minha vida pessoal, tá? Eu Então também. eu sou um comprador de consórcio. Eu sou um comprador de consórcio há muito tempo. Carros, casa, tudo que você... E é legal, cara. É uma coisa que te vicia até. Você fala, cara, o negócio é bom, cara. O negócio é bom. Eu estive com um cliente... O Luciano sabe disso, né, Luciano? Como é bom. Um cliente agora nosso, né? Ele tem uma empresa de transporte aéreo. A gente estava batendo um papo num jantar semana passada. E ele comentou que ele começou com uma F1000. Aí ele fez a primeira carta de consórcio. Tá aí um cliente que eu preciso apresentar para o Léo logo. Ele me contando na mesa, né? Ele comprou uma F1000, era o único dinheirinho que ele tinha. Começou a fazer transporte, fez uma carta, aí comprou mais 2 caminhãozinhos. Aí fez mais 2 cartas, a renda dele crescendo com transporte, comprou mais 2 caminhões, mais consórcio, mais 5 caminhões. Hoje ele tem uma das maiores empresas de transporte aéreo do país. Legal. E uma transportadora gigante, né? Deve tá faturando aí por volta de uns 400, 600 milhões por ano. Fala sério. Só com cartas de consórcio, né? O cara construiu um grande negócio com cartas de consórcio. Então eu tenho prova pessoal de que funciona, clientes extremamente satisfeitos com o produto. Então eu acho que se for muito bem pensado, e o Léo tem uma equipe formidável lá, né? E obviamente quem quiser fazer um planejamento conosco vai acabar adquirindo o consórcio na Unifis. Você indica naquela câmera fazer um consórcio? Pô, com certeza. E olha, liga pro Léo, ele é atarefado, mas pode ligar para ele. Léozão, eu quero comissão desse negócio aí também. É isso aí, isso aí. Vou falar sério aqui, viu, Léo? Pô, o Felipe aqui tá assinando embaixo, quero a comissão desse negócio. Eu sou comprador de consórcio também. Me diga uma coisa, Felipe, no mercado de assessoria de investimentos, você acredita que os especialistas têm conhecimento suficiente sobre as oportunidades que o consórcio oferece? Sim. Você acha que eles sabem mesmo no mercado? Você acha que eles... Eu vou até te dar um dado. Tem um dos escritórios, XP, que ele é o maior vendedor, por exemplo, de cartas de consórcio do país. Acho que perde para um único que é focado nisso. Então, se você pegar alguns escritórios mesmos de investimento, são excelentes a maioria conhecedores do produto. Inclusive, a maioria das plataformas de investimentos estão colocando esse produto para os seus clientes, né? Mas eu sempre acredito que é um produto que tem que ser consumido com a ajuda de um profissional, né? Ele tem que ser planejado. O Léo me fala muito disso, eu peguei isso um pouco dele, e sempre quando a gente fala com os clientes, ele fala, olha, é com esse disclaimer, com esse daqui também, mas olha, dá para construir isso. E por isso que é bom o planejador, para ele tentar enquadrar o consórcio dentro da sua necessidade. Para você não fazer demais, nem fazer de menos, fazer no tempo certo. Eu acho que isso é extremamente importante para o produto dar certo. Eu aprendi muito sobre isso, porque eu respiro consórcio também há um bom tempo. Eu conheço os diretores do consórcio Unifis há muito tempo. E quando meu filho, até eu estava comentando com você conhece até o Lucas, né? Sim. Que é meu filho da área de investimento também, o sócio dele, que é o Henrique. E ele falava, pai, pô, consórcio na época, isso eu falando antes de entrar na faculdade. O Lucas é engenheiro, formado no Mackenzie, engenheiro civil. E, aliás, a maioria dos engenheiros se torna-se investidores em empresa de investimento. É uma coisa impressionante. Porque é muito matemático isso. Raciocínio rápido. Raciocínio rápido. E hoje ele fala, pai, caramba, você tinha razão. Além daquela época de poupança, que a gente tinha essa mentalidade muito, pô. E ele falou, cara, você tinha razão em termos de consórcio. Eu falei, não falei para você? Outro dia ele estava conversando isso comigo.
Ele voltou de viagem, ele veio, pai, você tinha razão nisso. Eu falei, tá vendo? Tá vendo? E tem um detalhe importante que eu acho que assim, que é um produto realmente não só para hoje, mas para o futuro, né? Se tocou na poupança. O nível de investimento na poupança ele tem caído drasticamente ano Muito. a ano. Eu acho que em algum momento isso vai ser tão pequeno que os bancos não vão ter funding, por exemplo, para um financiamento imobiliário simples, né? Ou ele vai se tornar muito caro, né? Exatamente. E vai ser inviável para a maioria da população, né? E eu acredito muito nisso, porque as pessoas estão aprendendo a investir melhor. Então, acho que o banco vai ter um custo de captação de dinheiro para isso muito caro, daqui a pouco. Daqui a Então, pouquinho. o consórcio vai acabar sendo a melhor, eu já acredito que né, se for bem planejado, mas em todos os aspectos. As pessoas vão ter que consumir financiamentos imobiliários através de consórcio. Através de consórcio. Eu acredito que esse é o futuro do mercado. E esse é o consórcio, tá? Consórcio em pauta, consórcio Unifisa. Isso aí. Dicas para quem está começando a investir no Brasil. Olha, primeira coisa, procure um especialista, né? Sempre. Sempre. E segundo passo, entenda muito bem os seus objetivos, né? Eu acho que as pessoas planejam muito pouco. Quando vem olhando para os seus investimentos, vem pensando em quanto ganhar, né? Eu sempre tiro isso da cabeça dos meus clientes. Eu vou dar um exemplo. Se você tem um objetivo de comprar alguma coisa em 2 anos, você vai ter o melhor investimento para 2 anos, né? Vou dar um exemplo, né? Hoje, um título público a IPCA, então ele paga inflação mais 6%, supondo que seja 6 hoje inteiros, tá? E a inflação 4. Então você tem 6 de juros mais 4 de inflação, você teve 10% ao ano. 6 de juro real ou 10% nominalmente, dizendo, né? Se você compra um Tesouro Selic hoje, ele vai te pagar 10,75, que é a Selic. Você já está ganhando mais nesse investimento Selic, não concorda? Comprando os dois que estão lá disponíveis no Tesouro, você vai ganhar mais hoje na Selic. Só que tem um detalhe interessante. Se eu vou usar o dinheiro no curto prazo, a Selic, a gente projeta ela, essa Selic que o Banco Central solta, ela é para 12 meses, né? Quando você olha para um prazo mais longo, você vai comprar um bem para 30 meses, para, sei lá, 30 anos, você vai ter que olhar qual a expectativa de nossa do mercado para os juros em 30 anos. Vamos colocar 10 anos, 2034, tá? Lá está marcando a 13%. Então, se você for tomar um financiamento ou um crédito para 10 anos, você vai usar, não como referência essa Selic, você vai usar a referência do que o mercado acredita que é os juros daqui a 10 anos. Ponto. Então, como eu vou comprar um bem ou vou usar esse dinheiro em 10 anos, eu não posso pegar um investimento que é feito para curto prazo, eu preciso olhar para um investimento de 10 anos. E aí eu pego hoje o mesmo investimento, o Tesouro IPCA, o Tesouro Selic. Se você pegar o Tesouro IPCA nos últimos 10 anos, o Tesouro Selic, ele foi IPCA mais 3. Você não concorda que IPCA mais 6 ele é maior, mas num prazo de 10 anos. Okay. Ele não é maior no Foi prazo diluído. de 2 anos. Então, o cliente vai lá com uma expectativa de se aposentar e está comprando um investimento de curto prazo, sendo que ele não vai resgatar esse dinheiro e pode comprar o melhor investimento para 10 anos. Aí que entra nós planejadores para olharmos para esses objetivos de vida e comprar o melhor investimento para cada objetivo de vida. O meu dinheiro que eu posso precisar no curto prazo, esse sim vai estar atrelado ao CDI ou ao melhor investimento para aquele prazo. Então, tem que ser muito bem pensado. Não é simplesmente olhar performance, porque a performance de hoje pode não ser a melhor de amanhã, né? Então, como eu disse aqui no nosso começo, quem comprou bolsa de 2015 a 2020 ganhou muito dinheiro. E quem comprou bolsa de 20 até provavelmente 25 vai ter ganho pouco dinheiro, né? Isso olhando para o índice, óbvio que teve ações que subiram mais ou menos. Então, o nosso trabalho é trazer a expectativa do cliente com o tempo, com o prazo, com o que seja, e adequar o melhor investimento. Então, na Virtu hoje nós fazemos um trabalho de investir por objetivos. Então, o nosso cliente não vai receber o melhor investimento para hoje, ele vai receber o melhor investimento para cada objetivo de vida. Aí, esse é Felipe Jorge, sócio fundador da Virtu Invest, XP Investimentos, também atua em marketing, relações com investidores, muita coisa legal.
Aprendi um pouquinho hoje, muito, porque quando eu sento para discutir alguma coisa com meu filho, a gente nunca aprende dessa forma, né? Pai e filho é uma coisa diferente. Sim. Mas quando vem um especialista e ele acaba trazendo resultado para a gente, inclusive falando que consórcio é um bom investimento, então você pode acreditar no que ele está falando para vocês. Esse programa hoje foi gravado aqui nos estúdios da PKT Studios, que é Pocket Studios, aqui diretamente do nosso shopping aqui, Parque Cidade, coladinho ao Shopping Morumbi, né, galera? Lindo estúdio, por sinal. Obrigado pela sua presença. Continue com a gente aí, continue vendendo consórcio pra gente também, que é muito bacana. Valeu, obrigado, Felipe. É isso, foi Fica um com Deus, super sucesso. prazer. Vou falar pro Lucas que eu tive com você, ele vai te ligar também, o Henrique também, tá bom? Ah, legal, foi um prazer. Obrigado a todos mais uma vez. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi todo meu, deu uma aula com sempre certeza que pra gente. precisarem, eu estou disponível para esse papo. Tá certo, eu sempre, como eu digo, eu sou o Oswaldão, quando eu entro no ar, eu sempre vou trazer bons negócios. Consórcio em pauta é consórcio Unifisa. Fique com Deus, obrigado e até o próximo programa. Até lá, pessoal.